Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os dois, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Eu sou padre praticamente há 16 anos. E Deus ele vai operando uma forma de a gente compreender melhor cada vez mais a liturgia dele. Lá por Lavras eu lembro que eu fazia um itinerário, de cada leitura do final de semana. Depois, morando em Maranhão, não deu muito para fazer isso. Barretos eu tentei trazer esse voga de novo, mas começando esse ano litúrgico aqui, a gente começa então a trabalhar novamente a questão do itinerário. Como Deus tem agido e como Ele pode agir em nossa vida. É como uma catequese, é uma pedagogia que eu falo que Deus usa e que cada final de semana você pode ir crescendo na sua fé
na comunhão com o Senhor. Há pouco, em dezembro, nós tínhamos então um Cristo que nascia. E lá eu lembro que, não digo que foi aqui, mas pelo menos lá em Barretos eu falava assim: o que você vai fazer com esse Jesus que nasceu? Está nas tuas mãos. Como é que você vai educá-lo ou se educá-lo por ele? E aí, trabalhar que Cristo pode crescer na minha existência. É um trabalho que a gente vai fazendo a cada leitura feita e trabalhada durante a semana. Vindo para cá, a gente continuou esse caminho, o itinerário dele. Depois aí teve um tempo comum. E aí entramos no período da quaresma. E desde a quaresma a gente tem feito um trabalho a cada final de semana, num crescendo, né? Que temos que fazer de fato as penitências. Jesus foi tentado, e aí a gente foi trabalhando isso, e a gente foi percebendo que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. Então a paixão do Senhor, ela revela o ódio a um extremo, onde é capaz de matar um inocente, mas de outro lado revela um olhar de Deus, onde Ele é capaz de suportar tudo por amor. E, como na leitura de hoje, decepcionados, enterraram Jesus e foram embora, né? Esperávamos que Ele libertasse, e não foi nada disso que aconteceu. Então nós temos o primeiro domingo da Páscoa, que é aquele logo aqui acontece depois do sábado de Aleluia, e aí tem a notícia de que Cristo ressuscitou. Essa notícia, eu poderia dizer até assim, ela mudou a história da humanidade, porque é antes de Cristo e depois de Cristo. Esse evento Jesus, de alguma forma, né, tem que nos atingir. Primeiro você tem que compreender que Jesus, ele existe, ele viveu aqui na terra, né? Não é um personagem fictício criado, mas é alguém que já viveu conosco aqui no passado. E ali então nós precisamos ir compreendendo quem é esse Senhor. E com isso a liturgia então ela vai tentando nos trazer essa realidade. Uma das coisas que fique bem clara para nós é dentro dessa humanidade sua que você vai conseguir chegar à humanidade, porque foi dentro de uma humanidade como essa que Ele revela para nós o caminho de onde a gente pode chegar, que é na divindade em Deus. Mas aí quanto mais humano como Jesus, mais divinos seremos, dentro de uma humanidade. Bom, tem a ressurreição, que é um evento que muda a nossa história. Jesus era judeu, e aqueles que o acompanhavam também pertenciam ao judaísmo, ou alguma outra seita, mas dentro do judaísmo. Com a ressurreição, que é essa experiência que foi feita há pouco, eles começam a se reunir dentro do templo, da sinagoga, para falar: Jesus ressuscitou. E aí eles começam a pegar, hoje para nós chama Antigo Testamento, mas lá era a Torá. Hoje você tem a divisão do Novo Testamento e do Antigo Testamento, naquele tempo não existia isso. E ali eles iam avaliando toda a história dos anúncios, né, pelos profetas, pelas leis, e eles percebiam que tudo coincidia com a vida de que Cristo levou aqui na terra. Principalmente Isaías, que vai falando do servo sofredor e tudo mais, Salmos. Então, essa igreja começou a compreender o ressuscitado, né? Então, na primeira semana, Cristo ressuscitou. Ótimo, eu tenho que entender que Cristo ressuscitou. Na segunda semana passada, né, que foi o domingo da misericórdia, Ele veio para nos perdoar. Tomé toca as minhas feridas, né, as cicatrizes. Foi quando a gente descobre que os nossos pecados deixaram marcas, mas que o amor mantém a gente vivo. O amor é capaz de cicatrizar. Toca aqui, Tomé, e não sejas incrédulo. Então, se Ele ressuscitou, o que isso provoca na minha vida? Então é a gente refletir. Realmente, Cristo ressuscitou e por amor a mim. Eu posso ter ferido Ele com os meus comportamentos, mas o amor dele supera, machuca,
mas cicatriza, porque o amor é maior do que tudo. O pai não queria que o filho morresse na cruz, o pai queria que o filho ensinasse que temos que amar até as últimas consequências. É a cura. Bem, com isso nós chegamos no dia de hoje, que é o terceiro domingo da Páscoa. Por essa semana e vivendo um pouco aquilo que até, lembrando que nós tínhamos proposto e fizemos isso na comunidade Santo Afonso, nós vimos o filme de Santa Faustina, E lá, porque eu assisti antes o filme, eu já tinha assistido, mas assisti de novo para poder estar lá, mas de forma consciente, para celebrar juntos. E uma coisa ficou bem clara para mim, o que fazer com a notícia da ressurreição. E o que Jesus está fazendo aqui na terra, então, procurando o que aqui? E temos que lembrar que Santa Faustina, que não é longe dos nossos tempos, ela fez uma experiência com o Cristo ressuscitado. Aquele que ressuscitou, que tem ali escrito nos evangelhos, ela no 1900 e pouco fez aí a sua experiência também. Então Cristo está vivo dentro da nossa igreja. Como é que Ele se manifesta a nós é o que nós precisamos descobrir. Mas ela fez uma experiência. E dentro daquilo que eu aprendi a semana passada, uma fala que Deus fez com ela, porque teve uma irmã dela que falou que aquilo lá tudo era mentira, que essas visões, ela era uma dissimulada e não sei o quê. São palavras que ferem, E aí a pessoa se sente acuada e tem vontade de desistir de tudo. Então ela evitava aquelas locuções com o Senhor, aqueles encontros com Ele, principalmente no sacrário. Mas Deus é aquele que vai atrás. Percebemos isso pelo Emaús, onde eles estão indo embora, e quem que chega perto deles? Jesus entra ali na história deles, nem percebe, mas está conversando com eles. E ali então, ela se volta novamente para Cristo e diz que está fazendo o que Ele pediu, está escrevendo o diário como Ele solicitou, que ela estava cumprindo e voltando a cumprir, tendo o diretor espiritual e tudo mais. Ele só falou assim: você precisa só fazer uma coisa. Então ela falou: mas já estou fazendo tudo, só falta uma coisa. Me entregue as suas misérias. E eu lembro que até no domingo a gente fez essa dinâmica, Se você fala assim, no seu íntimo agora: eu vou para o céu, eu vou ressuscitar, Aí o que vem no coração? O padre fala, mas isso, não é para mim ainda, porque eu tenho muito pecado. Então essa semana era: entregue-me as suas misérias. Ele não está pedindo para você ser perfeito para Ele te levar para o céu. Ele está pedindo para você confiar nele. Jesus, eu confio em vós. Ele sabe das feridas que você causou, mas Ele está onde? Os caminheiros estão decepcionados. Eu pensava que Jesus ia fazer isso e não fez nada daquilo que eles esperavam. Talvez você já tenha se decepcionado com Deus várias vezes, porque eu pedi uma coisa e não aconteceu do jeito que eu queria. Abandonou a igreja por um período, ficou com raiva, tudo em vão, decepcionado. Mas eu lhe garanto, nunca Jesus te abandonou. Ele sempre chegava lá por uma palavra, por uma leitura, no rádio, que às vezes você ouvia a palavra dele. Ele sempre estava te instigando. Ele nunca te abandonou. Como aqui nos caminheiros de Emaús. Eu só preciso compreender como ele se manifesta, Bem, então, semana passada era para a gente trabalhar, e se você não trabalhou, trabalha essa semana. Entregue-me as suas misérias. Eu não preciso que você melhore para eu começar a te amar. Me entregue as suas misérias e me permita amá-lo até as últimas consequências. As cicatrizes marcam o quanto eu te amo.
Então o que a ressurreição provoca em mim? Bom, hoje temos esses caminheiros decepcionados. Jesus entra na história dele e começa então a explicar a Torá. Vai chegando dentro da casa deles. Eles começam então a lembrar de tudo aquilo que Jesus pregou, de tudo aquilo que Jesus falou. E ao partir do pão, eles reconhecem que era Jesus que estava com ele. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Mas uma leitura me chamou a atenção, porque se você pega a primeira leitura, ela fala do Pentecostes, né? Que ele já acontece, embora liturgicamente nós vamos, deixa eu ver se eu pego aqui, falar sobre isso mais para frente. Mas o que me chama a atenção é a segunda leitura, porque isso eu questionei a Deus hoje. Hoje não, essa semana. São Pedro ele vai dizer assim: caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Falei, mas Senhor, você está dizendo que vai julgar a gente segundo as nossas obras? Então é por mérito que eu entro no céu? Não é dom? Não é de graça o céu? E aí fui lendo, refletindo, pegando livros para compreender essa passagem. E lá ficou muito claro, aquele que vive o dom, né, que vive na graça, é aquele que ele externa pelas obras. Eu demonstro que estou em comunhão com Deus através das obras. Então não é só um acreditar, uma teoria e pronto. Há algo que eu tenho que fazer e contabilizar. Não é isso. Ele em mim. Nele eu executo as obras. Então quando eu executo as obras, o meu coração está em sintonia com o de quem? Vou explicar melhor um pouco. Há um tempo eu li a passagem que falava, né, que aquele que se alimenta do pão da Eucaristia, ele é saciado. Eu questionava muito a Deus, porque nas várias vezes que eu comungava, eu falei, eu não sinto saciedade nenhuma. Eu comi a hóstia. Mas como que vai ser essa saciedade? E não é uma coisa mágica, a gente vai com o tempo aprendendo. Até o dia que novamente caiu uma passagem bíblica e ela tocou o meu coração. Eles tinham chegado de uma missão, foram comprar alguma coisa, né, enquanto Jesus estava conversando com a samaritana. Aí quando eles chegam, eles falam, Jesus, vai comer alguma coisa, né? Ele fala, eu tenho um alimento que vocês não sabem o que é. Ele me sacia, né? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Falei, para lá. Então ele se alimenta fazendo a vontade. Seja feita a vossa vontade. Então significa que toda vez que eu amar, isso me alimenta? Então toda obra de caridade que eu pratico, isso me alimenta? Eu recebo, vivo, e aí eu vou lá e executo e me alimento. Mas com essa passagem de hoje, né, questionando a Deus, eu pude perceber que então assim, eu recebo a Eucaristia, agora eu vou fazer as obras de misericórdia lá fora. E ali eu meio que, então eu tenho mérito, porque eu estou praticando aquilo que Ele me pediu. Então eu fico em busca dessas recompensas, né? Não está errado, mas falta abrir-se um pouquinho mais. Eu pude compreender que esse caminhar que ele fala, então eu compreendo a liturgia, eu recebo na comunhão e com ele eu vou fazer e praticar a vontade do Pai, que a princípio eu entendia que se eu praticasse a vontade do Pai, eu era saciado. Mas aí tem um dado,
Eu lembro que lá no passado, quando eu tinha dificuldade de perdoar 3 pessoas, e eu queria justiça antes de perdoar, e nunca estava acontecendo, que eu sempre pedia isso e não acontecia. Teve um dia, com tantas leituras que eu fazia, todas elas falavam: perdoe, 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 perdoe. E tinha um livro lá que tinha até o modelo da oração que eu tinha que fazer. Eu falei: olha, Senhor, aqui tem até um modelo de oração, mas o meu coração não está de acordo com isso não. Mas eu vou fazer essa oração para te obedecer. O que está escrito aqui não é o que eu sinto, mas eu vou obedecer e vou fazer essa oração. Estava lá: em nome de Jesus eu perdoo fulano de tal. Então em teu nome eu estou perdoando, porque eu não sinto essa vontade. Em teu nome eu vou perdoar, por obedecer a você. Então aí eu estava sendo verdadeiro comigo, porque eu não estou fazendo aquilo como que se fosse uma mentira proclamada. O meu coração não sente esse desejo, mas se você me pede, eu estou perdoando. No outro dia, quando eu fui trabalhar, quando eu amanheci o dia, estava em paz. E quando eu cheguei no trabalho, no departamento, aquela paz tremenda, nossa, né? E o nosso departamento tem divisórias. Num determinado momento eu vejo a pessoa saindo do lugar dela e indo lá para onde eu estava. Eu falei: vixe Maria, essa paz que eu tenho agora vai embora, né? Porque lá vem a pessoa toda sisuda para conversar com a gente. Eu falei: e agora, Senhor? Como é que eu vou enfrentar isso? Vou perder a paz de novo? O que você faria no meu lugar? Eu vou olhá-la com os teus olhos. Aí eu senti hoje o que é a Eucaristia lá. Então não era eu somente que estava atendendo a pessoa. Eu senti que quem estava comigo era o próprio Jesus. E eu conversei de uma forma tão espontânea que a pessoa abriu o semblante, sentou-se e começou a conversar como se nunca tivesse acontecido nada. A situação injusta perdurou e perdura até hoje. Mas não importa. Eu sou aquele caminheiro de Emaús que tive decepcionado com Deus e vou indo embora para casa, mas ele foi me explicando no meio do caminho como que devia ser. Ele me desprendeu de um monte de coisa. Mas hoje eu pude compreender essa situação. Quando você recebe a hóstia consagrada, é Ele que você está recebendo. Antes disso, é precedido por isso que nós estamos debatendo. Então eu quero comungar aquilo que Ele tem para mim, como obra a executar. Então quando eu saio para perdoar, eu posso não sentir a vontade de perdoar, mas Ele em mim vai o quê? Perdoar. Eu posso não sentir a vontade de conversar contigo, mas Ele está comigo. E nele eu vou conversar contigo. Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Quando a gente começa a perceber essa situação, a gente começa a compreender que o céu não está lá. Ele está onde? Bem aqui. Que você nunca está só. Sempre Deus está contigo. Agora presta atenção. De manhã à noite, quanto tempo eu lembro de Deus em casa? Será que desse jeito que eu tenho vivido, eu vou chegar a ter essa experiência? Ou eu preciso trabalhar em mim uma conversão? Exercitar maior experiência com Deus? Eu lhe garanto que é fenomenal. Cada um tem a sua experiência. Não sem cruz, mas com Ele o fardo é leve. Tudo não é pesado. Porque Ele vai te libertando de muitos desejos, de muitos anseios. Ele vai não é te decepcionando, mas Ele vai te abrindo os olhos. A vida não se resume no que você vive e no que você pede, mas no que eu peço e que há de levar você à eternidade. Então, nesse final de semana, se a semana passada entregue-me as suas misérias, Senhor, então vem comigo nas minhas misérias, para eu aprender a me libertar delas.
Então, tenho ressuscitado, Ele age na vida da gente, né? O que eu faço com a presença do ressuscitado em minha vida? Jesus, eu confio em vós. A minha mente e o meu coração, com um escrúpulo, não quero aceitar que você me ama apesar de todos os meus pecados. Mas eu entrego a minha miséria, por isso eu confio em vós. E hoje Ele está caminhando contigo. Eu tenho que então começar a compreender, é uma pedagogia. Hoje eu vou aprender a letra C. E vai indo durante a semana, Senhor, eu quero que você esteja comigo em tudo aquilo que eu for fazer. Então, esse exercício te anima a viver a sua fé. Lá no passado eles se reuniam por causa de um testemunho e queriam entender o que o Senhor falava, deixou como legado. Essa igreja perdeu um pouco esse horizonte com o passar do tempo devido à formalização dela, a formatação dela, o ritual dela. Mas o Vaticano II tenta recuperar isso hoje. É espiritualidade, que é uma das vertentes daquilo que a diocese quer trabalhar, a espiritualidade dentro da nossa igreja, para que a gente mais experimente do que fique na teoria. Eu estou contando um caso que eu já venho, desde os meus 16 anos de padre, trabalhando na minha conversão, e nunca ele se revela plenamente, embora seja total aquilo que ele se revela. Mas ele sempre é outra coisa, ele é muito mais do que uma coisa só. Então cada vez mais eu vou crescendo numa espiritualidade de comunhão. Isso não significa que eu sou melhor que vocês, mas é possibilidade de vocês também perceberem que existe, chance, eu preciso exercitar e fazer essa experiência. Aí que resposta eu posso dar a Deus a partir dessa compreensão? Você vai se permitir Ele caminhar no teu dia a dia contigo? Senhor, vem comigo. Senhor, vamos tomar café. Senhor, eu preciso resolver essa situação. Senhor, eu preciso da tua presença aqui. Senhor, deu tudo errado. Como que eu posso compreender tudo isso? Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E quem tem essa fé vai compreender que nunca está só. Não dá chance nem para depressão. Porque às vezes fala assim, mas olha, eu sou tão mal, mas eu te amo mesmo assim. Porque Ele está contigo. Então não é motivo para a gente ficar entristecido, não é motivo para a gente ficar ocupado pensando nos pecados, mas é motivo de nos animar, para que experimentemos, através da presença dEle, a sua misericórdia, e que ressuscitado Ele caminha conosco para a grande missão. Os discípulos voltaram para Jerusalém, voltaram-se para dentro da igreja, foram ouvir o que um e o outro tinha a dizer da experiência que Deus em Jesus Cristo manifestou a eles. E isso eu sei que acontece na vida de muitos de vocês aqui. Então, busquemos cada vez mais nessa consciência a presença do Senhor. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos agora a Deus as nossas preces